Fico muito feliz, sempre muito grato de poder com você compartilhar nesse pensamento, sabendo que Deus ele está abençoando e fluindo na nossa vida e cuidando de nós sempre. Se você está com a sua Bíblia, abra em Atos, no capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Amém, Jesus. O tema desse sermão é bem-vindo ao time. Seja bem-vindo ao time. Essa é a impressão que eu tenho quando Paulo chega em Derbe e Listra e encontra um discípulo chamado Timóteo. Um discípulo que as pessoas ao redor dele davam um bom testemunho dele, falavam bem dele. E Paulo, ele quis que esse discípulo estivesse com ele, fizesse parte da equipe dele. Então eu consigo imaginar Paulo chegando para Timóteo falando assim: ó, seja bem-vindo ao time. Silas estava ali, de repente um ou outro liderado de Paulo, uma outra pessoa que caminhava com Paulo. E agora, Timóteo. Ele era um jovenzinho ainda nessa época. É a primeira vez que a Bíblia o menciona. E nessa história do chamado de Timóteo, duas perguntas vêm no meu coração e eu me fiz algumas vezes. A primeira: será que eu seria escolhido por Paulo? Essa é a primeira. Se Paulo chegasse hoje aqui na igreja e ele me encontrasse, puxa vida, um apóstolo chamado de Deus, grande homem de Deus, ele me encontrasse, será que eu seria visto? E ele falaria assim: quero você no meu time. Essa é a primeira. Segunda pergunta que eu me faço quando eu leio esse texto é: será que eu gostaria de ir com Paulo? Não é nada simples. Paulo, ele era uma pessoa criteriosa. E meu irmão, todo pastor, eu creio que todo líder, ele precisa ser. No capítulo anterior, Paulo, ele não aceita a companhia de João Marcos. É interessante, mas João Marcos estava caminhando junto com ele. Paulo, Barnabé e João Marcos, como um trio, como um grupo de evangelistas, de missionários. De repente, João Marcos abandonou. E, um tempo depois, tentou voltar à equipe. Paulo falou: não. Para mim, ele já nos deixou no caminho, então, melhor não. Barnabé já queria aceitar, ou seja, Barnabé ele tinha os seus critérios um pouco mais tranquilos do que o de Paulo. Mas Paulo falou assim: não, eu não quero ele. Passado algumas cidades para frente, ou talvez até a próxima, chegando em Derbe, ele encontrou alguém que ele gostaria que estivesse na equipe dele. Irmão, critérios fazem parte do ministério. Mais para frente, quando Paulo escreveu para Timóteo, mais para frente, Timóteo já era pastor de uma igreja. Paulo ele falou assim: é necessário que o bispo seja, 3 pontos. É necessário que o diácono seja, 3 pontos. Timóteo, assim como eu não peguei, desculpa a expressão, qualquer um para andar do meu lado, você precisa ver bem as pessoas que caminham com você.
Você precisa estar atento. Nós muitas vezes invertemos essa situação. Eu vejo pastores, líderes, invertendo essa questão. Não, aqui no reino, aqui pode, não tem, né? Se fizer com o coração, não tem problema nenhum. Pode fazer de qualquer jeito. Está errado. Ah, não gostei porque eu estava no ministério. De repente eu percebi que eu não tinha o dom no ministério de louvor. Daí eles falaram para eu fazer uma escola de música. Ah, onde já se viu. Nós não entendemos que o ministério ele precisa e ele exige critério. Ele exige isso. E Paulo encontrou em Timóteo esse critério. Paulo viu que Timóteo, e esse texto ele nos mostra, que Timóteo ele era um discípulo. Diz assim, havia ali um discípulo chamado Timóteo. Meu irmão, um dos critérios que Paulo ele provavelmente viu é justamente a qualidade de ser um discípulo. Se você não é um discípulo, para você entrar no ministério, para você ser selecionado ao time, eu digo para você, vai ficar complicado. Um discípulo é aquele que aprende. Um discípulo é aquele que está aberto a aprender, está aberto a mudar de ideia. É aquele que deseja crescer em conhecimento. Talvez Paulo, quando ele olhou para o Timóteo, ele falou assim, esse jovem é um cara que está aberto a aprender. Esse jovem é um rapaz que estuda. Ele é um cara estudioso. Não só isso, mas ele estuda também a palavra. Ele tem um perfil, uma característica de discípulo. O dia que você deixar de ser um discípulo, é o dia que você vai parar de crescer. Agora, se você tem um coração de discípulo, se você tem um coração voltado a aprender, se você tem um coração voltado a conhecer a Deus e a sua palavra, meu irmão, nós queremos você no time. Nós queremos você no time para fazer a obra de Deus. É o básico da vida cristã. Quando você passa a usar a expressão eu já sei, isso eu já sei, digo para você, você passa a perder campo no propósito de Deus na tua vida. Meu irmão, eu queria ensinar isso aqui para você. Ah, não, mas isso eu já sei. Vamos fazer tal curso? Ah, isso eu já sei. Vamos fazer tal escola? Aquilo ali eu já aprendi, aquilo ali eu já sei. Essa é a arma do inimigo contra o discípulo de Jesus. Se você é um discípulo, você está sempre aberto a aprender. Isso nós vemos em Timóteo. Ele foi qualificado como discípulo, ele foi aprovado como discípulo. 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, a palavra diz assim: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Apresenta-te diante de Deus como um obreiro que não tem do que se envergonhar. A obra ela não pode ser feita de forma relaxada. A obra ela precisa ser feita com excelência. E porque ela precisa ser feita com excelência, então você precisa estudar mais. Porque ela precisa ser feita com excelência, então você precisa se dedicar mais. O seu coração ele precisa ser um coração de discípulo, sim. Senão, dentre o time daqueles que servem, no time daqueles que caminham para fazer com que o reino avance, com que o reino cresça, meu irmão, ali você não vai conseguir crescer. Ali você não vai conseguir avançar. Quando Jesus ele falou assim, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, por todo mundo. E pregai o evangelho a toda criatura. Para quem que ele falou isso? Para os discípulos. Então se você não é um discípulo, talvez não se aplique a você. A obra, a missão,
o reino, a responsabilidade de fazer a obra de Deus, ela foi dada a discípulos. A responsabilidade de se colocar, de se fazer, de abençoar pessoas, a responsabilidade de pregar o evangelho, ela foi dada a discípulos. Meu irmão, seja um discípulo. Cresça como discípulo. Tenha o teu coração aberto a aprender do Senhor. Amém? O discípulo não é aquele que aprende para ter um diploma, mas ele aprende para fazer com excelência. Paulo olhou, falou assim, de fato, ele é um discípulo verdadeiro de Jesus. Eu quero esse cara no meu time. Uma outra coisa que Paulo viu, isso respondendo à primeira questão, se assim como Timóteo, as pessoas próximas a você falassem bem de você, dessem bom testemunho. Interessante isso. Tinha bom testemunho dos irmãos. Talvez uma pergunta que ele poderia fazer o que seus colegas de ministério falariam de você? O que seus pastores falariam de você? O que a sua família falaria de você? Paulo, ele olhou para as circunstâncias de Timóteo e ele viu que as pessoas, os irmãos, não os falsos irmãos, os irmãos, as pessoas de respeito, estavam próximos a ele, falavam bem dele. Giovanni, mas o que importa é o que Deus pensa de mim. Então você já não ia com Paulo, né? Porque Paulo também era importante que as pessoas pensavam. Para você estar dentro do time, é importante o testemunho que as pessoas que estão próximas a você dão de você. Os irmãos, testemunho que os irmãos, eles dão de você. Falei com o teu pastor, show de bola. Cara, acho que vou levar. Falei com o teu líder, show de bola. Falei com teus companheiros de ministério, show de bola. Mas a hora que eu falei com a tua esposa, você fica. Falei com o chefe, falei lá com o teu patrão, show de bola. Ou não, falei lá com o teu patrão, não vai ter jeito. Vou procurar um outro. Imagine o teu pastor falando assim, ó, só tem um porém. Cara, é bênção, só tem um porém. Ele chega atrasado em todas as reuniões. Não, isso não. Tem um porém. Olha, ele só está endividado na cidade. Não se preocupe. Imagine os SPC e Serasa procurando Paulo, né? Na viagem missionária, porque o cara deixou tudo. Olha, só tem um porém. Ele não tem um bom relacionamento com a esposa. O resto, perfeito, tudo, mas com a esposa não funciona nada, não dá certo. Está quase separando. Ele é bênção, pensa no irmão esforçado. Ó, tá aqui, tal, forte, mas não lê a Bíblia. Imagine, Paulo. Ele não é tão comprometido. Ó, o cara é bênção, abençoado. Mas se for levar, os filhos dele vão acabar com o teu ministério. Irmão, critério para Paulo era forte. Como eu disse, a pergunta que eu sempre faço ao ler esse texto é, será que eu ia? O reino é criterioso, meu irmão. O reino, ele exige que você estude. O reino, ele exige que você busque fazer o teu melhor. O reino, ele deve ser assim, olhado para nós como uma riqueza, algo valioso, onde a gente se esforça para fazer o melhor de nós mesmos. E quando Paulo ele viu Timóteo, ele falou assim, esse jovem eu quero perto de mim. Eu quero perto de mim esse cara. Não é algo para fazer relaxadamente, não é algo para fazer de qualquer jeito. Não é algo para fazer mais ou menos, não. É para colocar o suor, é para colocar o sangue, é para colocar a vida, é para colocar a intensidade, é para colocar força. Tem que ser feito com esmero. Para isso, no mínimo, você precisa ser um discípulo. No mínimo, você precisa ter um bom testemunho diante das pessoas que estão próximas a você. Seja bem-vindo ao time, amém. Giovanni, eu quero muito fazer parte desse time. Vamos. E eu convido você. E eu desejo caminhar com você. E eu desejo que o nosso time de pessoas que amam o Rei, que amam o reino, cresça e aumente. E eu desejo crescer e avançar. Por mim mesmo, no propósito de Deus para a minha vida nesse ministério.
Então, o que decidiria se você ia ou não é se você é um discípulo e o que as pessoas falam, as pessoas próximas a você falam de você. Mas agora, existe um segundo ponto, segunda questão. Você teria coragem de ir? Você teria coragem de ir? Você encararia mesmo? Imagine só, você pega e fala assim, puxa vida, que honra. Fui escolhido por um homem de Deus para caminhar com ele. Que benção. Fica bem feliz, todo mundo deu testemunho de você. Você descobriu que de fato você é um discípulo. Aí você vai aprender um pouquinho da vida dele, do que ele tem vivido. E você encontra uma carta dele. 2 Coríntios 11, 23 a 28, você começa a ler. Você pensa assim, vamos ver, vamos descobrir esse cara de Deus, chamado de Deus, que eu vou caminhar com ele agora. Paulo escrevendo, sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Ou seja, Paulo trabalhava mais do que o normal. Em prisões, muito mais. Em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas, e eu penso que essa hora Timóteo tremeu o joelho. E agora? O reino, ele não exige simplesmente que eu tenha uma postura, que eu tenha uma posição, que eu seja um aprendiz. Calma aí, que negócio é esse, Paulo? Naufrágio muitas vezes. Como assim? Açoites muitas vezes. O que é isso? Perigos entre todo mundo. O que é isso, Paulo? Você andaria com um homem assim, não? E aí, você andaria com um cara assim? Não? O cara chamasse para você, viu? Tem uma proposta para você caminhar comigo. Só leia a minha ficha aqui. Em perigos muitas vezes. Só aí já bastava para você. Opa! E aí? Vem aqui ser meu assessor. Vem aqui caminhar ao meu lado. Oh, glória a Deus. Quero caminhar do lado do homem de Deus. E aí? Em açoites muitas vezes. Em prisões muitas vezes. Oh, Jesus. Bom, nós tratamos o reino assim de forma tão... eu estou abrindo mão do ministério porque estava difícil acordar sábado de manhã. Aquele negócio assim, estou abrindo mão do ministério, porque era muito cansativo ficar 3 horas junto com aquele povo. Está disposto a entregar a tua vida? Está disposto a passar por situações difíceis por amor ao reino? Então, meu irmão, seja bem-vindo ao time. Seja bem-vindo ao reino. Quando nós damos um passo em direção ao chamado de Deus, nós estamos abertos ao Senhor nos levar aonde quer que Ele deseje nos levar. Eu gosto do momento onde Paulo, durante a viagem dele, ele sofreu muito em Tessalônica. Ele já tinha passado por grande parte desses problemas, e ele, no quarto à noite, a palavra do Senhor diz que o próprio Jesus em pessoa, chegou no quarto falar com ele. Não foi o Espírito Santo, foi Jesus, o Senhor. É um pouquinho difícil de entender isso daí, mas parece que Jesus deu uma descida do trono, falou assim, agora eu preciso conversar com Paulo. Foi dar uma fortalecida em Paulo, e ele diz assim, do mesmo jeito que você deu testemunho anteriormente a respeito de mim, você vai continuar fazendo. Ele não chegou e falou assim, Paulo, a partir de agora o negócio vai ficar bom pro teu lado. A partir de agora não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor de cabeça, agora só vai prosperar, só vai avançar, só vai vencer. Estou aqui para te dizer isso. Não, ele está dizendo, do mesmo jeito que você deu testemunho anteriormente a respeito de mim, você vai continuar fazendo. As lutas virão,
as dificuldades virão, Paulo. Mas eu sei que você ama o reino. Eu sei que você ama a obra. Quando nós falamos do reino, e aqui eu diria que é um estágio avançado, nós falamos em um critério forte também. A pergunta é: quanto você está disposto a sofrer por amor ao Evangelho? Quanto você está disposto a morrer, a sofrer, a se entregar por amor ao Evangelho? Eu quero fazer essa pergunta para você no teu coração. Quanto você está disposto a sofrer por amor ao Evangelho? O quanto você está disposto a sofrer por amor ao Evangelho? É interessante que o que aconteceu logo em seguida aqui no chamado Timóteo foi a circuncisão dele. Já começou complicado. Já não começou fácil. A circuncisão era um ato, é ainda um ato feito dentro do judaísmo, do povo judeu, onde era cortada a pele do órgão genital masculino. Isso tinha a ver com a aliança entre o homem e Deus. E Paulo chegou para Timóteo e falou assim: Timóteo, só tem uma coisa, cara, todo mundo sabe que teu pai é grego. Todo mundo sabe que teu pai é gentil, não é judeu. E nós estamos falando para judeus e o povo vai bisbilhotar. O povo vai querer saber se você não é circuncidado, porque eles não aceitam uma palavra de quem não é. Então, cara, vamos para o ato. Basicamente, a circuncisão era desnecessária diante de Deus, não mudava nada. Era estratégica diante dos judeus. Era dolorosa e desconfortável. Você está disposto a sofrer pelo Evangelho? Meu irmão, Paulo ele olhou para Timóteo. E ele sabia que Timóteo ele ia ser, com ele na viagem, no mínimo, da forma como ele era com os irmãos na igreja. Se você é uma pessoa que se entrega, que se envolve, comprometida, forte no ministério, na igreja onde você congrega, obviamente, você seria lá fora. Agora, se você não é uma pessoa que se envolve, que se entrega, na igreja que você está envolvido, que você pertence, obviamente, você não seria uma pessoa assim lá fora. Hoje você tem, da parte do teu líder, talvez o bem-vindo ao ministério aqui. Isso é uma honra para nós, ter você, e é uma honra, eu creio, para você participar do ministério de Cristo, da obra de Deus. Mas eu creio que Deus deseja levar você em um nível a mais. Eu creio que a palavra para Timóteo era: Timóteo, está muito bom, está muito legal o que você está fazendo. O que você está fazendo aqui é uma obra muito grande. Mas eu digo para você, Deus deseja colocar você em uma obra ainda maior. Deus deseja fazer coisas maiores através de você. Meu irmão, eu quero que você ouça isso. Deus, Ele deseja usar você de uma forma mais intensa ainda. Deus, Ele deseja fazer com que você suba o nível de compromisso com o reino. Deus, Ele deseja que você, no reino, avance, cresça mais ainda. Giovanni, mas eu já estou muito bem envolvido, mas Ele deseja usar mais você ainda. Talvez Timóteo, ele olhou assim e falou assim: olha, eu aqui já não tenho mais o que crescer. Acabou, já fiz tudo, faço tudo, sou muito envolvido, sou muito comprometido. Sou o braço direito aqui do pastor, tudo que ele precisa. Estou aqui. Mas Paulo chega e fala assim: Timóteo, agora existe um novo nível. Eu quero que você caminhe comigo. Deus, Ele tem um novo nível para você. Deus, Ele deseja que você seja mais usado do que você é. Deus, Ele deseja que você trabalhe mais do que você trabalha, que você sirva mais pessoas do que você serve. O ministério, ele é difícil, o ministério, ele é complicado. Seguir homens de Deus, fazer parte do time, não é simples, não é fácil, exige bastante. É um ambiente que ele exige a alma, que ele exige o esforço, que ele exige o suor. Mas também, fazer parte do time é ver a obra de Cristo crescer. Fazer parte do time é ver a igreja crescer. O texto diz que eles viam as igrejas crescendo aonde quer que eles estavam. E quando eles viam as igrejas crescendo, eles viam pessoas sendo transformadas, eles viam pessoas recebendo paz e alegria, eles viam casamentos sendo transformados, casamentos recebendo restauração e renovo, eles viam pessoas sendo cheias do Espírito Santo. Fazer a obra de Deus é maravilhoso, porque você caminha com pessoas, em uma equipe, em um projeto,
onde Deus está agindo. Não tem nada melhor, não tem algo tão poderoso do que você olhar pessoas que estavam com uma vida destruída, agora tendo uma vida de vitória. Aquela pessoa que estava com a situação financeira arrasada, destruída, agora está sabendo organizar porque o Espírito Santo está ajudando. Aquela pessoa que não tinha alegria, que não tinha paz na sua vida, passa a dar um testemunho de alegria, de paz, pelo que Deus está fazendo. Aquela pessoa que estava no vício, nas drogas, que estava aprisionada em remédios, está dando testemunho do que Deus tem feito na sua vida. Seja bem-vindo ao time daqueles que veem coisas grandes acontecer. Seja bem-vindo ao time daqueles que veem milagres, daqueles que veem projetos fluindo, acontecendo, porque Deus está agindo, porque Deus está falando. Eu iria com Paulo. Eu iria com Paulo, meu irmão, porque a minha vida já é do Senhor Jesus. Eu iria com Paulo porque eu não tenho outra escolha senão entregar o meu melhor, tudo que eu tenho e tudo que eu sou para o Senhor, meu Deus e meu Rei. A pergunta é, você iria? Meus irmãos, a obra ela é grande. A obra é grande, a seara é grande. Jesus falou assim, os ceifeiros são poucos. Mas tinha tantos de repente que estavam ali, existia uma multidão perto de Jesus. Jesus olhava para cá, multidões, para cá, multidões, pessoas e pessoas. Ele falou assim, mas os ceifeiros são poucos. Coloque diante do Senhor o teu coração. Coloque diante do Senhor a tua vida. Se de fato você está disposto e está com o coração entregue a Ele, para ser usado por Ele, meu irmão, Ele não vai ignorar o teu coração. Ele não vai ignorar a tua oração.